bate-papo de hoje com meu amigo Cláudio Alves e como a teoria das restrições contribuiu com o planejamento e a gestão da execução de uma parada de manutenção na Yara. Vamos nessa! Eu tenho muita dificuldade em apresentar a esse cidadão, porque eu tenho um apreço, um respeito enorme pela pessoa e pelo profissional que ele é. Então, ninguém melhor do que ele mesmo para se apresentar. Uma boa tarde, cidadão. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, o apreço e a estima é o mesmo da minha parte, você sabe disso, já te falei várias vezes, eu tenho você também um referencial como profissional e como pessoa. Fico muito feliz de poder contribuir aqui. Bom, me apresentando rapidamente, né, meu nome é Cláudio Alves, ou Cláudio Santos, depende do contexto, né, aqui na Yara, na empresa onde eu trabalho, Cláudio Santos, nome de guerra lá fora, Cláudio Alves. Eu sou um engenheiro mecânico de formação, mas eu acabei me especializando e gosto muito da área de gestão, então essa é a área que eu escolhi para atuar aí desde os últimos 15 ou 20 anos da minha carreira, né? Atualmente eu sou gerente de planta, gerente de operações industriais na Yara, fertilizantes, em Paulínia, na cidade de Paulínia, e por hora, né, durante alguns meses aqui nas unidades de Cubatão, onde eu estou hoje. Perfeito, meu caro Cláudio. Agradeço também as suas palavras. Meu caro, então vamos rolar a bola. Afinal de contas, como foi que você conheceu essa tal de teoria das restrições, meu amigo? Muito bem. Eu conheci, na verdade, a teoria das restrições na faculdade ainda, né, com a leitura do livro A Meta. Depois, em uma das pós-graduações, na FEI, né, sobre gerenciamento de manutenção, em algum momento a gente também falou sobre, mas sempre tudo com muita distância, né, Fabiano? Assim, o livro foi excelente, estava lá as informações, as pessoas trocavam ideias sobre, mas na prática mesmo não havia conhecido. Ali por volta de 2012, 2013, você começou uma aproximação comigo ainda lá em Paulínia, na época eu era gerente de manutenção, mas em 2015, quando eu assumi uma posição que era corporativa, onde eu cuidava de investimentos de engenharia e grandes paradas na companhia que eu estava antes da Yara, nessa época já uma joint venture com a Yara, me foi colocado um desafio muito grande, que era o seguinte: nós tínhamos uma planta inteira de ácido sulfúrico que ela estava recalcando, tinha um problema de manutenção gigante lá, né, e ela começou a recalcar, afundou a planta, lá no oeste da Bahia, né, numa cidade lá no oeste da Bahia, uma planta relativamente grande, com esse problema, alguns equipamentos chegaram a afundar 1,5 metro, né, e isso gerou um problemão dentro da planta, porque começou a quebrar tubulações e aí expor as pessoas a vazamentos, etc, etc. Bom, para fazer essa manutenção, para levar a planta de novo, estabilizá-la pelo menos e depois levá-la para o lugar de volta, era necessário um planejamento muito forte, né? Muito forte. E nós aí entramos em contato com diversas empresas no mercado. Então, preciso contextualizar isso para você ver o valor da TOC. Entramos em contato com várias empresas no mercado e uma delas, eu não vou falar o nome por razões óbvias, nos ofereceu a melhor proposta de planejamento, só que essa proposta parada era, por exemplo, 35 milhões de reais, se eu não me engano, só que a proposta deles era metade do custo da parada, então, ou seja, inviável, né? E foi quando entrou a Goldratt, né, com uma proposta de fazer isso, fazer todo esse planejamento, mas baseado na corrente crítica, né? E aí eu conheci a teoria das restrições na prática, né? Foi uma experiência excelente, porque a gente tinha um prazo desafiador, a engenharia tinha dado um prazo de mais ou menos 60 dias, nós antecipamos, né, a parada, foi feita em 48 dias,
e abaixo do budget estimado, que na época, valores atuais, algo entre 35 e 40 milhões, e nós fizemos um pouco abaixo disso. Então, ali na prática, no dia a dia, é que eu conheci a teoria das restrições. Poxa, bacana, meu amigo Cláudio. E, cara, e depois que você então começou a trabalhar com a teoria das restrições, resultados esses que você acabou de comentar aqui, que foram obtidos, você consegue se recordar qual foi o momento que te deu um clique, seja ainda na época que você estudava ou eventualmente quando você colocou a mão na massa, sujou ainda mais a unha de graxa em relação à TOC? Você falou, putz, isso aí é teoria das restrições. Você se lembra, Cláudio? Cara, assim, eu lembro como se fosse hoje, porque quando você tem esse insight, você fala, meu, entendi, né? Era tão simples, né? Mas eu lembro como se fosse hoje. O primeiro insight foi ainda durante os estudos do livro A Meta, né? Quando, naquele passeio pela floresta, aquela história com os escoteiros, onde a gente descobre onde é o gargalo. Aquilo, para mim, assim, foi sensacional. Mas, de novo, apesar de ter tido um belo insight e tudo mais, colocar isso na prática, no mundo de manutenção, que era o meu contexto na época, ou projetos ainda, mesmo que aquilo tivesse ali, né, na minha cabeça ainda não era uma coisa tão simples, mas nessa parada, com a corrente crítica, uma das coisas que mais, assim, veio forte foi, nós tínhamos a seguinte pretensão, nós vamos acompanhar essa parada, fazendo lá a curva S tradicional, né? E vocês da Goldratt, na época, falaram assim, não, vocês não precisam da curva S. Né? Se você utilizar somente o Fever Chart, né, onde você tem lá o código de cores, etc., você já vai fazer o acompanhamento e garanto para você vai dar certo. E eu não acreditei, né? Eu falei, não, imagina, curva S. O que é curva S? Curva S, todos os indicadores de acompanhamento de projeto que a gente estava acostumado em paradas, né? Pois bem, a gente viu a curva S ela começar em algum momento a abrir e a gente ficou um pouco perdido como é que a gente ia fazer aquilo, mas o Fever Chart nos deu o caminho. Por quê? E aí que vem o insight. O que o pessoal da agilidade chama hoje de swarming, né, que é todo mundo larga o que está fazendo e vai ajudar aquele cara que está, né, faz aquele mutirão e vai lá ajudar aquele cara. Meu, isso acontece naturalmente quando você faz o acompanhamento através do Fever Chart da CCPM. É incrível. Né? E quando eu vi aquela galera se mobilizando, que até então eles cuidavam do que era de responsabilidade de cada um deles, e eles se mobilizando, parando o que tinha que fazer para assistir de fato a corrente crítica, o elo, né, da corrente que estava se rompendo, ou poderia se romper dali a qualquer momento, isso aí me caiu a ficha definitivamente. Eu falei, não, esse é o método que eu quero trabalhar. E um outro aspecto, né, Fabiano, que fica muito evidente com a teoria das restrições é o relay racing, né? É a passagem de bastão. Isso é, assim, nítido. Você não vê isso, pelo menos eu não tinha visto isso com o gerenciamento de projetos tradicional. Né? Na teoria das restrições, isso chega de uma forma quase que natural e intuitiva se você seguir o que deve ser feito com CCPM. Então, esses foram os dois momentos do estalo. Eu falei assim, meu, agora sim eu sei o que é a teoria das restrições. Poxa, meu caro Cláudio, fico muito, muito feliz do fato de que nós nos chamamos e sentimos uma amizade um pelo outro, que começou, como você bem falou, lá em 2012, aí de 2012, meados de 2015 e 2016, foram 3 anos em que a gente foi trabalhando juntos para encontrar uma oportunidade, e na época, como você bem se referiu, eu trabalhei na Goldratt Associados Brasil por 16 anos, e tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, e sou muito grato por todas as portas que a Goldratt Associados Brasil me abriu,
e com as pessoas que eu tive um enorme prazer em trabalhar e aprender. E hoje me orgulho muito também de trabalhar na maior empresa de consultoria cujo core é a teoria das restrições, que é a Goldert Consulting. Falei tudo isso para dizer que, passados aí 8 anos, você continua com a mesma paciência com os meus contatos, continua com o mesmo brilho nos olhos, como se você tivesse começado ontem a estudar a teoria das restrições. Então, eu agradeço muito pela sua generosidade em compartilhar esses poucos, mas preciosos minutos aqui com o canal A Teoria das Restrições na Prática, Cláudio. Muito obrigado. Imagina, Fabiano, é sempre um prazer e um privilégio estar com você. Não é paciência, meu cara. A questão é de respeito mesmo, viu? Você entra em contato, eu sei que é coisa boa. Maravilha. Muito obrigado, Cláudio. Parabéns pelo canal, porque de fato você tem produzido um material assim de extrema qualidade, necessário, né? Porque as pessoas não têm o conhecimento da teoria das restrições que vai fazer de fato a grande diferença na gestão do dia a dia para elas. Parabéns, viu, Fabiano, e sucesso. Muito obrigado. Um abraço, Cláudio. Obrigado. I'm so proud of you and I just wanna share the love.